Meus irmãos e irmãs, uma palavra que vem encontro à nossa humanidade. O Evangelho não vem encontro às nossas extraordinariedades, às coisas extraordinárias. O Evangelho vem encontro à nossa humanidade. A humanidade que tem medo. Um dos sentimentos que a psicologia fala, né, uma das emoções tristes, porque o medo, raiva e tristeza, eles fazem um intercâmbio contínuo dentro da nossa vida. E Jesus fala, não tenhais medo. E qual é o contrário do medo? O contrário do medo é a coragem. O contrário do medo é a verdade. O contrário do medo é a verdade. E uma pessoa, e um coração, e uma cabeça, e uma mente, uma razão, que não procura a verdade, ela se candidata automaticamente ao medo. Uma sociedade que não procura uma verdade, também. E aqui, nesse Evangelho, então, como sempre, a palavra de Deus nos coloca dentro de um caminho de grandíssima liberdade. Porque no final do Evangelho, que fala da missão do cristão, mas a missão do cristão é para o outro. Eu tenho que ser cristão para o outro, porque no grego, aqui nós não vamos usar esse verbo que Jesus fala, né? Negar ou declarar em meu favor. Ele vai falar reconhecer. Que no final vai ter um reconhecimento. Ele vai olhar e vai reconhecer. E o verbo reconhecer quer dizer identificar uma verdade. A vida é isso. A vida é uma grande oportunidade, onde nós nos modelamos. Onde no final, alguém pode reconhecer. Reconhecer o quê? Reconhecer os traços de Jesus Cristo em nós. Não vai ter um julgamento. Vai ter um reconhecimento. O quanto que na minha vida cotidiana eu me deixei modelar pela graça de Deus. Eu achava, meditando esse Evangelho, eu acho uma coisa tão interessante. Tenho 3 irmãos. E um irmão que eu acho muito diferente de mim, todo mundo fala, você é irmão do... Eu falei, mas por quê? Porque quando ele sorri, é igual. E eu vi nisso. Porque quando o esposo sorri para a esposa, tem a possibilidade já dele ter permitido, e vice-versa, que a vida dele e a graça de Deus o modelasse para que ele pudesse ser reconhecido, aquele sorriso, aquela modalidade de lidar com os outros. Um jovem que faz medicina me dizia, interessante que alguém me perguntou, por que eu tratava daquele jeito os meus pacientes? E eu respondi que eu era cristão. Deus não precisa de pessoas que saiam e pensam que tenham a verdade e proclamem para os outros. Deus precisa e nos convida justamente a entrar dentro desse caminho de grande liberdade, onde a vida e a graça podem modelar para que um dia a gente possa transparecer essa liberdade do Filho de Deus, de Cristo. E incrível. Porque quanto mais nós parecemos com Cristo, mais parecemos com nós mesmos. Porque existe o medo. E a verdade, então, vai dizer o seguinte, e não é uma verdade que tem só na Bíblia, uma verdade que tem na vida. Não são as situações que nos fazem. Não são os perigos, as preocupações do mundo que nos modelam. Mas é a modalidade com que a gente lida com aquilo. A modalidade com que eu enfrento. E aqui tem uma verdade. Qual que é a verdade? Que tudo concorre ao bem daqueles que amam Deus. Tudo concorre ao bem daqueles que amam. Mas eu posso dizer sim, mas as frustrações, as dificuldades, até coisas sérias na vida, vão acontecer. Deus não está aqui. Essa palavra não está aqui para nos iludir. Porque se alguém nos ilude, ele já está tirando a nossa liberdade. Está deixando de nos respeitar, de não acreditar mais que nós, com a graça de Deus, nós somos capazes, sim. E tudo aquilo que vem, não tira
não tira o quê? A possibilidade do bem, não tira a possibilidade de eu continuar a caminhar. Por isso que existem dois medos. Tem um medo no Evangelho, que é o medo que a gente experimenta, o medo que nos paralisa, o medo que não me faz caminhar, o medo que muitas vezes está ligado ao quê? Às minhas pretensões, está ligado geralmente, como eu disse, a uma falsidade. Por isso que quando a gente tem medo, quanto é importante termos a coragem de escutar esse medo e entendê-lo. Mas tem um outro medo, que nós poderíamos traduzir como temor, porque Jesus fala, não tenham medo de quem mata o corpo, tenham medo de quem mata a alma. Não tenham medo daquilo que é superficial, porque às vezes a vida, você está achando que, e ela de repente, ela só está tirando aquilo que você não deveria ter, ou pelo menos não deveria ser o fundamento. Não tenha medo daquilo que não é a essência, porque tudo passa, a sua essência não. Não tenha medo de ser você mesmo. Não tenha medo de colocar a beleza que Deus colocou dentro da sua vida. Não tenha medo do julgamento dos outros. Não tenha medo e não gaste a sua vida para dar satisfação às outras pessoas. Não tenha medo de ser livre, a partir da verdade. Que a grande fadiga, mas eu acho, e quando eu falo para os jovens, acho que a grande beleza da aventura do homem nessa terra, procurar a verdade, porque a verdade me faz livre. Mas tenha medo de quem tira isso. Não tenha medo de alguém que tira a superficialidade. Nós estamos vivendo, meus irmãos e irmãs, um período muito importante. Hoje falava com alguns amigos da Itália e eles me falavam, Frei, parece que vai voltar tudo ao normal. E eu disse, aparentemente não vai ter nenhuma mudança. E ele, parece que não. Eu falei, que pena. Que pena que depois de tudo isso, voltemos ao normal. Porque esse tempo, se nós acreditamos e não temos medo, nós o enfrentamos olhando, procurando o quê? Procurando o essencial. As famílias, algumas famílias que permanecem mais tempo juntas. As famílias que têm que se confrontar num diálogo maior. As crianças que estão mais dentro de casa. Isso é um grande desafio. E eu posso viver isso em níveis diferentes. Posso viver e falar, voltamos ao normal. Ou eu posso falar, o dia de hoje me fez diferente. Eu estou caminhando em direção a um reconhecimento. Eu estou olhando as minhas ações e verificando se eu estou modelando. E ali, meus irmãos, o medo não tem mais espaço dentro da vida do homem. Porque está ligado à liberdade. A palavra de Deus hoje é isso. Às vezes a gente pensa assim, vai ter o julgamento. O julgamento vai ser, quanto mais eu procurei na minha vida ser verdadeiro e ser livre. Quanto mais eu na minha vida deixei a superficialidade, porque essa não tira a minha vida, e entrei dentro da minha essência. Serão poucas coisas. São João da Cruz diz que nós seremos julgados pelo amor. O desafio está aí. Falava com um casal que numa época dessa me dizia, estamos entrando em depressão, porque estamos com dificuldade na empresa, tudo pesadíssimo. Um pai, uma mãe de família, mas eu não podia deixar de falar para eles esse evangelho. Atenção. Porque esse tipo de medo, mesmo numa situação tão concreta, faz a gente abaixar a cabeça. Jesus não chama isso. Jesus chama a levantar a cabeça. Por quê? Porque ali dentro dessa situação que vocês estão vivendo, tem algo que os faz ser mais livres. Tem algo que os faz ser mais humanos. É esse o grande evangelho. Por isso que a verdade tira o medo. Dizia
um mártir no campo de concentração. Perguntaram para ele e falaram assim: você tem medo de morrer? Ele respondeu: não. Por quê? Porque a morte não pode vencer o amor que eu tenho dentro. Eu não tenho medo de morrer. Por quê? Dizia ele: porque eu sou da eternidade. Então, meus irmãos e irmãs, que o Senhor hoje nos dê isso, nos dê de compreender quanta beleza e quanta liberdade tem dentro do nosso coração, e o quanto a vida eterna já habita dentro de cada um de nós. E possamos sim ser reconhecidos, não com as nossas palavras, mas com a nossa vida. Quem é feliz, a gente vê de longe, e a felicidade é dentro da liberdade de Deus. Assim seja. Assim seja.